俺はあの日あの時確かに死んだのだ。 Primeiro dia. A primeira coisa que a gente vê é um Goblin verde velho na nossa cara, falando que vai chamar a gente de Gobrou. Nosso protagonista, o Gobrou, se perguntando: o que é isso? Eu tô vivo? Quem é esse monstro verde imundo na nossa frente? E então o velho simplesmente alimenta a gente com um verme gigantesco. Só que o protagonista tá com tanto soninho que ele nem liga. Segundo dia, Gobrou finalmente acorda no dia seguinte e estava cercado por um bando de bebê verde e feio. Ele finalmente se toca que ele é um desses bebês verdes e feios. Ele morreu e renasceu como um bebê Goblin. E ele começa a chorar porque acho que isso é um motivo bem plausível para começar a chorar. Terceiro dia e pelo que parece os Goblins crescem muito mais rápido que um humano normal. Depois de uma boa noite de sono, o corpo dele já cresceu muito. E ele consegue até falar já. Quarto dia, o velho alimenta eles pela última vez com aquele verme gigantesco e fala que é a última vez que ele vai alimentar eles, que de agora em diante eles vão ter que caçar a própria comida. E eles realmente comem esse verme com bastante vontade, até parece que é bom. É isso aí. O Gobrou finalmente sai da caverna e olha ao redor e vê que tem pássaros gigantescos voando pelo céu, plantas que ele nunca viu antes. E ele percebe que ele renasceu num mundo completamente diferente do que ele vivia. Outro Goblin sai junto da caverna com ele, o Gobkit. Ele se junta com o Gobkit para sair para uma caçada, já que o Gobkit era o maior dos garotos Goblins dali. Eles encontram uma espécie de coelho com um chifre de unicórnio, e o Gobkit já sai correndo atrás do coelho, enquanto isso o Gobrou, mais inteligente, foi para cima de uma árvore e se jogou de cima de uma árvore com um graveto de madeira para acertar o coelho e matar ele. O Gobkit já saía comendo o coelho logo de uma vez só, mas daí o Gobrou fica bravo, dá umas pauladas na cara dele e fala que a gente tem que ser amiguinho e dividir a comida. Ele aproveitou enquanto preparava o coelho e pegou o chifre do coelho para usar de arma, e então apareceu uma mensagem do nada na mente dele falando: Gobrou obteve chifre de coelho. E o Gobkit fica muito feliz depois de comer a comida, começa até a chorar de alegria. Quinto dia, eles resolvem sair para caçar de novo e dessa vez eles estão cada vez mais entrosados. Eles matam o coelho e quando o Gobrou tá pegando o chifre do coelho de novo aparece a mesma mensagem falando que o Gobrou pegou um chifre de uma criatura com chifre. E dessa vez, enquanto eles estão comendo, aparece outra mensagem na cabeça de Gobrou falando: você aprendeu a habilidade evasão. E ele se lembra que é essa habilidade raríssima que ele nasceu no mundo antigo dele, absorção. Que simplificando faz ele poder comer absolutamente qualquer coisa, até ferro, ouro, até veneno, e ele ganha a chance de adquirir as características daquilo que ele come. Mas, infelizmente, parece que ele perdeu as outras habilidades que ele tinha na vida passada. Mas ele fala que tirou a sorte grande de ter conseguido pelo menos essa habilidade, porque por aí existem muitos monstros com grandes poderes por aí esperando para ser comidas. No sexto dia, uma menina chamada Gobmi, uma menina Goblin, fica impressionada que eles estão comendo carne de coelho com chifre, pois parece que ontem mesmo morreu um menino Goblin depois de levar uma chifrada de um coelho desses. E ela fica encantada com o Gobrou, ela fica apaixonada, e então o Gobkit pergunta: e eu? Ela fala: ah, você é normal. Aí o Gobrou vai lá e chama ela para ajudar na caçada amanhã. Sétimo dia, eles adiam a caçada porque tava uma tempestade do lado de fora. E então o Gobrou resolveu que eles têm guardado na caverna explorar um pouco a caverna para ver se consegue fazer outra arma para ele. Quando ele entra no depósito, ele vê uma coisa que talvez ele não devia ver, que é um grupo de mulheres humanas presas, e ele já imagina o porquê que elas estão presas ali. O velho, então, Goblin, que na verdade se chama Gobdi, chega para o Gobrou e fala que ele pode subir de nível mais rápido do que os outros. Então o Gobrou se pergunta: como assim nível? E o velho fala: ah, você não consegue enxergar quando você faz assim? E ele dá 2 toques na própria cabeça. Então o Gobrou faz isso, ele dá 2 toques na própria cabeça e aparece na cabeça dele: Gobrou, nível 86. Então o velho fala que se o Gobrou chegar no nível 100, ele poderá evoluir para uma forma de vida mais avançada. Mas só aparece um Goblin assim entre dezenas de Goblins. E o Gobdi, que a gente tá aqui chamando de velho, na verdade tem só 20 e poucos anos, então os Goblins realmente crescem mais rapidamente. O Gobdi então fala que os jovens da aldeia provavelmente vão voltar breve e assim o Gobrou vai conseguir ver como é que é um Hobgoblin evoluído. No 8º dia eles finalmente saem para caçar com a Gobmi e a formação é muito boa já. A Gobmi ajuda como se fosse um apoio, ela luta a longa distância atirando de longe, o Gobrou luta a média distância e o Gobkit é o atacante deles que vai pra cima com tudo. E essa formação de 3 Goblins estava funcionando perfeitamente. Dessa vez eles caçam umas cobras com várias cabeças e quando o Gobrou come elas aparece na cabeça dele que ele aprendeu a habilidade termografia, veneno, resistência ao veneno, percepção de mal olhado. E enquanto a Gobmi fala que a comida tá deliciosa, o Gobkit, como sempre, esfomeado, pergunta se pode comer a cabeça, mas o Gobrou fala não, é melhor não, porque é venenosa e eles morreriam se comessem. No 9º e no 10º dia eles prepararam o equipamento e fizeram a caçada habitual de sempre. E então, no 11º dia, eles cometeram o erro de explorar uma caverna por curiosidade. E então aparece um monte de morcegos pra atacar eles, um enxame de morcegos. Talvez não é assim que fala, mas vocês entenderam. Ele manda a Gobmi ir na frente e o Gobkit preparar o escudo enquanto ele usa a habilidade mal olhado dele, que assim congela todos os morcegos no ar e eles conseguem acabar com eles.
Então, quando eles estão comendo os morcegos, aparece na cabeça do Gobrou de novo: você aprendeu a habilidade ecolocalização, vampirismo e vampiridão. E na espreita, enquanto eles comiam sossegados, tinha outros meninos goblins só olhando, cheio de fome, eles comerem. E aconteceu no tarde da noite. A habilidade percepção acordou o Gobrou do sono profundo. Os outros goblins estavam planejando fazer uma emboscada para matar o Gobrou, mas o Gobrou conseguiu perceber. E o Gobkit estava dormindo enquanto isso. Mas o Gobrou consegue lidar com todos batendo neles, até mata um sem querer por causa do veneno que estava na espada dele. Fala que vai dar um castigo nos outros, mas a Gobmi tá atrás dele, acorda ele e ela tá muito brava com os outros goblins e começa a enforcar um deles. 13º dia, eles saem pra caçada e dessa vez encontram um orc e conseguem acabar com ele facilmente, com a formação perfeita dos três. Então, o Gobrou, enquanto tá comendo o orc, ele aprende a habilidade libido, linguagem orc e detectar e analisar. E como sobrou carne porque o orc era bem gordo, ele resolveu levar para os outros meninos goblins pra não acontecer o que aconteceu na última noite. E ele começa a pensar que provavelmente alguma coisa mudou nele desde que ele chegou aqui, porque na vida passada ele nunca teria feito isso. E os outros goblins ficam muito agradecidos pelo Gobrou. Então, quando o Gobrou tá quase dormindo, começa a aparecer mensagens na cabeça dele, algo como avanço evolutivo permitido, valores de nível excedidos, fazer evolução. Mas ele tá com muito cansado, ele tá com muito sono, então ele só clica sim pra tudo e vai dormir. 14º dia, ele acorda e ele tá com cabelo, tá shapeado e tá com a mesma aparência que tinha antes de reencarnar. Ele acorda, olha pro lado e vê que o Gobkit também evoluiu durante a noite. O Gobdi fica impressionado que os dois já subiram de categoria, já que não faz nem um mês desde que eles nasceram. Então o Gobkit fala que quer experimentar um pouco a força que tem. E daí o Gobrou pergunta: você quer ir caçar já? Daí ele fala: não, eu quero lutar com você. Então eles fazem uma luta feroz, um partindo pra cima do outro, mas o Gobrou sai vencedor. Mas o Gobrou fala que em termos de força, provavelmente o Gobkit tem a vantagem. Então, com suas habilidades, Gobrou percebe que tem um problemão chegando ao longe, e pede pra Gobmi, que estava escondida assistindo, vai lá buscar as armas. E então eles veem ao longe uma alcateia de lobos, dessa vez tá certo, vindo e massacrando um orc que estava só passando por ali. A Gobmi, que já chegou com as armas, já dá uma flechada de cara em um dos lobos que estavam por ali. E os dois vão pra cima dos lobos também. O Gobrou revela que colocou veneno nas flechas da Gobmi também, pois o lobo que ela atirou primeiro era o líder deles e com isso os lobos ficaram bem desnorteados. Então eles terminam a luta rapidamente depois dos lobos ficarem perdidos sem o líder, né? E o Gobrou já vai pra cima do líder comer a carne dele. E ganha as habilidades Caça Selvagem, Armadura de Couro e Ordem. Ele volta pra caverna pra distribuir a carne de lobo com todos os goblins, mas fala que dessa vez eles têm que comer e caçar na mesma proporção. E então todos se ajoelham na frente do Gobrou e pedem pra ensiná-los como caçar, como fazer armas e tal. Aí o Gobrou fala que tá tudo bem e tal, e que eles não precisam se ajoelhar porque ali todo mundo é companheiro. E aí todo mundo começa a gritar Gobrou, 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 e ele se pergunta se aquilo era efeito da habilidade Ordem que ele ganhou do líder dos lobos, mas que com isso ele já conseguia ver o caminho que ele iria seguir naquele mundo. Ele ia comer, ganhar novas habilidades, liderar os companheiros, e então... 17º dia. Algo terrível aconteceu. As mulheres humanas que estavam sendo presas no fundo da caverna tomaram o veneno e morreram de forma serena durante o sono. O Gobrou e o Gobdi fazem um funeral silencioso para elas. 26º dia. Alguns dias se passaram e então o Gobrou começou a treinar os goblins. Enquanto isso também comeu muitos inimigos promissores para aprender novas habilidades. Então o Gobrou percebe que tem um grupo de goblins indo em direção a eles e já fica de guarda. Mas o Gobdi intervém e fala que é do mesmo grupo que eles. É o grupo de incursões que tá de volta. São os pais deles. Eles chegam com vários alimentos, com vários mantimentos, mas também chegam com 5 mulheres humanas. O DNA dos goblins é tão forte que mesmo se você se acasalar com outra espécie, ainda leva ao nascimento de novos goblins. O Gobrou fica incomodado com isso e pergunta pro Gobken, o líder das incursões, se ele pode tomar conta das mulheres humanas. Mas o Gobken fica muito irritado, já pega ele pelo pescoço e fala: quem é você? Então os novos goblins ficam bravos pelo Gobrou e os velhos goblins ficam bravos pelo Gobken. Então chega a Hobsato e a Hobsei falando para eles pararem de brigar. E elas sugerem um duelo entre os líderes, onde o vencedor vai liderar a aldeia a partir de agora. Um duelo sem armas. Então os dois aceitam, parece que vai ser uma luta acirrada, mas o Gobrou derrota ele facilmente. Ele derrota o Gobken com uma técnica nova que ele tem. Ele solta a teia do corpo dele, como se fosse saliva. Então as duas ficam impressionadas com o poder dele. E assim, ele é o novo líder da aldeia. Ele fala para as mulheres humanas que avisou os outros goblins para não colocar a mão nelas. Ele avisa que ele vai cuidar delas e que um dia ainda vai devolver elas para uma cidade humana. Então elas perguntam o que elas vão ter que fazer para ele. E ele fala que só quer o conhecimento humano delas. 28º dia. Ele vai levar comida para as mulheres humanas e elas já estão muito mais amigáveis. E ele faz uma comida boa, porque quanto melhor for a comida, mais ela será como se fosse um remédio curando o estado mental delas. Então ele começa falando que a garota sossegada é uma avaliadora e uma ferreira. As duas irmãs são cozinheira e alfaiate.
A garota de óculos é uma alquimista, e a ruiva corajosa é uma guerreira novata, e fala que no futuro talvez ela fosse útil para treinamentos. Então ele tá lá treinando todos os goblins e os velhos não tão gostando, até chamam ele de moleque, mas o Gobrol vai lá e bate neles. Nesses dias, em vez de caçar, ele se concentrou em exercícios de grupo, e também em ensinar as regras que ele estabeleceu, fazer todo mundo ficar pianinho. 31º dia. Durante a noite chuvosa, um grupo de goblins tenta ir atrás das 5 mulheres humanas. Então o Gobrol aparece e fala que era hora deles estarem dormindo. E bate em todos os 5 goblins. Então os goblins falam que um garotinho não ia saber o doce sabor de uma mulher humana. Então o Gobrol chuta ele e pede desculpa para as mulheres. E a guerreira ruiva chora em seus braços. Então chega o Gobkit e a Gobmi e os outros, e ele fala pro Gobkit arrastar os caras pra fora e pra Gobmi acordar todo mundo, que ele tem uma lição pra ensinar, pra todo mundo ver. Então do lado de fora, na chuva, com toda a aldeia vendo, o Gobrol tá lá espancando os 5, pra mostrar como é que funcionam as regras nessa aldeia. E todo mundo capta o sinal. Ele parou de bater neles um pouquinho antes de matar os goblins. Assim, o Hobken, que recebeu a pior punição, morreu só na manhã seguinte. 32º dia. Eles encontram um unicórnio cheio de escamas e a flecha da Gobmi nem faz efeito. Então o Gobrol prende ele em suas teias e vai ele e o Gobkit atrás pra dar o golpe fatal. Eles conseguem derrotar, mas o Gobrol reconhece que esse era um adversário difícil. Então, quando ele tá comendo a carne do cavalo, ele recebe a habilidade Escamação, Relincho de Cavalo Escamado, Cura Acelerada, Proficiência em Chutes, Aprimoramento em Investidas e Estocada Tripla. Então ele já testa numa árvore essa habilidade da estocada tripla. E ele percebe que agora um único golpe resulta em 3 impactos. Então, à noite, quando ele tá dormindo, alguém entra junto com ele na cama. É a ruiva humana. Ele percebe que ela tá com medo, então acaba passando a noite com ela. 33º dia. Nosso menino Gobrol acorda com a ruiva e com a Gobmi, uma em cada braço. Ele só dá orgulho pra gente. Então eles percebem que a Gobue, que é a Goblin que tava carregando o equipamento deles o tempo todo, evolui pra Hobgoblin. E o treinamento da aldeia continua. O Gobkit é o capitão dos guerreiros de proteção pesada. A Gobmi comanda a unidade de ataque de longo alcance. A Gobue é a capitã do apoio da retaguarda. E a Hobsei, que é a única maga da aldeia, teoricamente é a capitã da equipe de força mágica, só que não tem ninguém ainda na equipe dela. Então nesse dia ele deixou o treinamento com os capitães e foi caçar mais fundo na floresta. Ele encontra o unicórnio de novo e testa sua nova magia. E decapita o unicórnio numa só. Então, usando uma magia de ataque pela primeira vez, ele ficou um pouco arrogante e com isso foi pra mais fundo ainda na floresta. E encontra uma trilha de sangue. E se lembra das palavras do Gobdid quando ele era criança, falando para não entrarem nas florestas do norte, pois lá vive uma enorme criatura escarlate chamada Urso Vermelho. Então ele encontra uma carcaça de um cavalo tricórnio completamente destroçada. E atrás dele aparece ele, o Urso Vermelho. Qualquer pessoa com bom senso já teria corrido só de olhar pro urso, mas o Gobrol já tava pensando num plano pra derrubar essa coisa. Ele quer muito comer esse urso. É literalmente comer, tá? Então já vai pra cima dele com tudo. Ele já usa a magia de ataque dele novamente pra tentar decapitar o urso numa só, mas o urso protege com um braço e sacrifica o próprio braço, o que impressiona o Gobrol. E ele sabe que nem um unicórnio com aquelas escamas duras aguentou as garras desse urso. Ele sabe que ele não tem a mínima chance. Então ele pula por cima do urso e enfia o machado na cabeça do urso. Porém, o urso é mais resistente do que ele imaginava. Ele tenta então usar as teias, mas o urso se livra delas facilmente. Então o urso abre a boca e solta um lança-chamas do nada pra cima do Gobrol, queimando a floresta inteira. O Gobrol se esconde pra se curar e tá impressionado porque ele nunca ouviu falar de um urso cuspidor de fogo na vida passada dele. Então ele volta pra batalha e sai correndo em linha reta pra direção do urso, esperando que o urso solte o lança-chamas de novo, porque agora ele tá preparado. Então o urso solta o lança-chamas e o Gobrol faz um escudo de água em volta dele. A água vai evaporando, mas o Gobrol consegue chegar perto do urso, e o objetivo do Gobrol é dentro da boca do urso, então ele enfia a espada dentro da boca do urso. Mas no processo toma uma patada que faz ele sair voando pra cima de uma pedra. Ele consegue amortecer um pouco do impacto, mas ainda assim foi uma baita patada. Ele tá bem destruído e vê que o urso tá de pé, com a lâmina dentro da boca dele. Mas pelo menos agora ele não vai mais poder soltar mais fogo. O urso não dá nem sinais de que vai tombar, e isso deixa o Gobrol mais animado ainda, porque isso vai deixar a refeição mais saborosa. Ele parte pra cima do urso e a única coisa que a gente vê é o braço do Gobrol saindo voando. 34º dia. O Gobrol ganha a luta, mas tá com as 5 unhas do urso enfiadas no próprio peito. Então ele tira a pata, come um pedaço e aprende as habilidades, dano pesado e força avassaladora. Porém desmaia e aparece na mente dele, valores de nível excedido. Condições de nível foram concluídas. Avanço evolutivo para ogro, espécie rara, está disponível. E como ele tava quase desmaiando, ele só foi clicando sim para tudo. 35º dia. Ele acorda com fome, ele ainda tá na floresta, então pega a cabeça do urso e come. E aprende as habilidades Urro do Senhor da Montanha, Olhar de Brilho Ameaçador e Tolerância Total. E repara que a faca dele tá um pouco pequena, então ele percebe que evoluiu pra um ogro agora. E tá sem braço.
Então ele volta pra aldeia e os goblins acham que é um ataque de ogro. Mas a Gob-Mia aparece e percebe que é o Gobrou logo de cara. E a primeira coisa que ela faz é chutar ele, falando que ficou muito preocupada. E sai rolando no chão porque machucou a perna dela. Então ela começa a dar bronca no Gobrou e o Gobrou se ajoelha na frente dela pedindo desculpa. Então todo mundo da aldeia fica impressionado quando soube que ele matou o urso comedor de ogros. Com 1 mês de vida, o Gobrou conseguiu derrotar o Senhor das Florestas do Norte e evoluir até um ogro. Ele consegue evitar a conversa com todos sobre ele ter virado um ogro e tal, mas do nada as duas começam a seguir ele como se fosse uma família de patos. Ele chega no quarto das humanas, elas ficam com medo, mas depois reconhecem que é o Gobrou. E enquanto ele tá falando com as mulheres, a Gob-Mia tá atrás dele, beliscando ele por algum motivo. Então o Gobrou tá lá com a ferreira e ela fala que fez uma faca com a pedra espiritual. Ele agradece e faz carinho na cabeça dela, ela fica feliz. Ele pensa que não tem nada melhor do que o rosto de uma garota envergonhada, só que atrás dele tá a Gob-Mia ruiva beliscando ele. Aí chega as cozinheiras falando que elas precisam de ajuda e o Gobrou fala que vai designar 3 goblins pra elas. E ele fica impressionado em como elas se adaptam fácil, porque os humanos são inimigos mortais dos goblins. Aí ele fala que elas serão 2 boas esposas. Por acaso vocês se interessam por mim? O nosso Gobrou virou ogro e tá atirando pra todo lado, pelo jeito. E tá lá a ruiva e a Gob-Mia batendo nele de novo por trás. Então é a vez da alquimista e o Gobrou repara que ela preparou um veneno e pergunta o que ela vai fazer com aquilo. Ela fala que era pra defesa própria, mas desde que percebeu que existem goblins confiáveis como o Gobrou, ela desistiu de misturar na comida. Aí ela ri e o Gobrou pensa que não tem nada melhor que o riso envergonhado de uma bela intelectual. Só que ao mesmo tempo ele sente que tá recebendo olhares mortais por trás. No final foram necessárias horas pra animar todas as meninas de novo. 36º dia. O Gobrou não pôde participar do treino de combate obrigatório porque agora um soco dele praticamente mata um Goblin normal. Nem a armadura do Gob-Kit estava aguentando. O Gob-Kit parece incomodado com alguma coisa, então fala pro Gobrou que ele vai sair pra caçar. Então de atualizações, a Gob-Mia e a Hob-Sato foram caçar juntas, a Gobue se entregou finalmente ao seu hobby, que é cavar em busca de pedras espirituais, e a Ruiva se dedicou a um treino independente. Enquanto isso, o Gobrou tava lá conversando com a Gob-Sei. Ele pergunta se será que tá tudo bem com o Gob-Kit e ela fala que isso depende de quanto ele se esforçar a partir de agora. E esse foi o dia mais relaxante que o Gobrou teve em muito tempo. 37º dia. Eles estavam almoçando normal e do nada chega a Gobue falando que tem uma emergência. Ela trouxe nos colos uma carbúnculo toda ensanguentada. A Gobue estava cavando na parede e ela caiu na frente dela. Então o Gobrou consegue curar ela e a carbúnculo acorda. Ele explica toda a situação e ela agradece, e revela que estava sendo atacada por humanos. A pedra que os carbúnculos têm na testa é muito valiosa e algumas pessoas desembolsam até 1 bilhão de moedas de ouro por elas. E a carbúnculo então pede para eles expulsarem os humanos por ela. Essa carbúnculo na verdade é o Returner, é uma carbúnculo artificial que foi criada pelo Velvet há muito tempo atrás, um lendário mago que já se foi. E a Returner, quando foi atacada pelos humanos, teve o núcleo que a mantém viva severamente danificado. Por isso ela fala que não lhe resta muito tempo de vida. E a razão pra ela estar viva é que ela guarda o tesouro secreto do Velvet, muitos itens de classe lendária que ele acumulou durante toda a sua vida. Aí ela fala que o mestre dela odiava humanos, então ela prefere entregar o tesouro pra eles, os goblins, do que pros humanos. Aí então o Gobrou junta todo mundo e fala que eles vão sair numa missão, e pede a faca de pedra espiritual pra ferreira. As humanas ficam um pouco assustadas, mas ele fala que não tem intenção de massacrar os outros humanos. O trabalho dele é só expulsar eles, mas se tiver que usar a força, então eles vão e chegam no lugar passando pelo buraco que a Gobue cavou acidentalmente. Aí o Gobrou foi na frente enquanto o Gob-Kit e os outros ficaram se escondendo. Os humanos encontram o Gobrou, tratam como se fosse qualquer outro monstro e já vão pra cima atacar. Ele defende facilmente, então fala que eles estão na casa de outra pessoa. Vocês, humanos, mataram pessoas e ainda querem pegar o tesouro? Isso claramente se enquadra em roubo e assassinato. Mas eles têm sorte, porque o Gobrou é bonzinho. Dito isso, os humanos não escutam nada e começam a ir pra cima com tudo. O Gobrou consegue se esquivar, se defender de tudo bem facilmente e até percebe que os caras têm um equipamento bacana, têm uma força bacana, mas eles estão bem desajeitados em grupo. Então um dos magos acerta o Gobrou com uma magia na cabeça e deixa ele muito irritado. Agora, passou dos limites. Agora ele vai parar de bancar o bonzinho. E os outros goblins que estavam na retaguarda aparecem derrotando todos os humanos. Então depois de arrancar todos os itens que tinham nos aventureiros, eles decidiram devorar os aventureiros. E ele aprende as habilidades Assassino, Cavaleiro, Templário Guardião, Arquimago, Sacerdote e Encantador. Eles tinham uns itens até bem maneiros, como 6 mochilas de armazenamento, uma mochila mágica com espaço para 200 itens e 99 peças. E um anel de eremita, um anel que esconde as informações do usuário. Aí o Gobrou foi lá e comeu essas coisas. Então ele também pode comer itens sem ser vivo. E ganhou a habilidade de caixa de itens e ocultação de informações. Ele pode armazenar 99 peças de até 1.200 itens. Então, como eles cumpriram a parte do acordo, a Carbúnculo guia eles até a Sala do Tesouro. Eles encontram o corpo do Velvet e o Gobrou repara que ele é realmente um grande mago. O templo da Carbúnculo finalmente se esgota e ela morre. Aí a pedra preciosa que estava na testa dela fica com o Gobrou e ele come a pedra. E aprende a habilidade Regra de Ouro. Aí eles fazem uma oração pela Returner e coletam todos os tesouros. Armazenam tudo com a nova magia do Gobrou e tal. E quando estavam indo embora, o Gobrou decide cremar o Velvet porque seria desonroso deixar ele ali.
e quando o corpo dele desaparece, deixa pra trás uma manopla. O Gobrou vai testar pra ver se dá pra colocar no braço perdido dele e o negócio começa a se fincar no braço dele. É um artefato de classe lendária. Então ele mostra pros outros que pode ser girado e transformado como ele quiser e até produz venenos e fios. Então agora é a hora de nos presentear com um banquete. Porque no meio dos tesouros tinha bebida. 38º dia. O plano de hoje é avaliar os itens junto com a ferreira. E praticamente todos os itens eram incríveis. 39º dia. O Gobrou distribuiu os itens mágicos pros 15 hobgoblins que tinham na aldeia. Enquanto ele ficou com a lança longa escarlate Galsigil Bay e a pulseira mágica Egerzan. Ou seja, junto com a manopla ele tá com 3 artefatos lendários. E fala pra gente que artefato de classe lendária mexe até o interesse de nações inteiras. À tarde eles estão se alimentando com cozido de urso e o Gobrou tá pensando o que fazer com a ruiva que ainda não tá preparada pra lutar. 40º dia. Hoje vai ser escolhido outro líder entre os hobgoblins. Todos aumentaram muito bem seu nível e o Gobrou até pensa que seria legal criar um grupo mercenário. 41º dia. O Gobrou resolve dar um passeio para rastrear presas que ainda eram desconhecidas para ele. A primeira foi uma aranha dourada. Com ela ele ganha as habilidades produção de fios dourado e couraça de aranha de damantina. A segunda presa foi um veado vermelho com quartzo rosa no lugar dos chifres. Mas para ganhar a habilidade ele provavelmente teria que comer mais 3 ou 4 desses. Então ele estava vagando pela floresta e se depara com uma árvore magnífica. E se lembra que nesse mundo tem uma espécie chamada Dríade. Segundo o Gobdi, elas seduzem machos fortes e se alimentam deles. E todas têm uma beleza encantadora. Então uma Dríade aparece e ele percebe que cada olhar, cada respiração, até mesmo cada gota do suor dela tem a habilidade de sedução imbuída. E o Gobrou, que nessa vida não tem nenhuma experiência, acabou se excitando um pouco, mesmo ciente do perigo. E para não virar alimento dela, ele decide usar a habilidade Libido, que ele nunca tinha usado antes. Então ele agradece pela refeição e parte pra cima. E por 5 horas seguidas eles se entregaram aos desejos da carne. Então a Dríade fala pra ele voltar qualquer dia, porque ela vai estar lá sempre esperando por ele. Não vamos entrar em detalhes, mas o Gobrou acha que foi fenomenal. Então ele encontra uma cachoeira e enquanto está se lavando é cercado por homens lagartos. Derrota todos e aprende as habilidades aquático e linguagem de homem lagarto. Hoje ele estava imbatível. 42º dia. 2 goblins se tornaram aptos para virarem magos. Aí eles entram na unidade da Hobsei e ela dá um sorriso que dá até arrepios no Gobrou. Então ele estava lá junto com a ferreira e ela tá de mau humor. 43º dia. O Gobrou dá bom dia pra Gobmi, mas ela tá de mau humor. Ele pergunta pra Gobkit e pra Gobue se eles sabem de alguma coisa e a Gobue fala pra eles perguntar o próprio coração. Aí ele vai falar com a ruiva e ela também tá de mau humor. Aí é a vez das cozinheiras e elas, além de estar de mau humor, tendem a envenenar ele. Então ele finalmente vai pra alquimista e ela fala que você tenta estar presente pra todos, mas é mais lerdo do que parece. Simplificando, elas estão com ciúmes. Porque alguém ali apareceu com várias marcas no pescoço outro dia. E a alquimista fala que consegue entender como as meninas se sentem. E dá um beijo no Gobrou que surpreende ele. Então a Gobmi aparece muito brava falando que também quer. E todas as outras humanas também não nos deixe pra trás. Eu não sei mais o que eu tô assistindo. E até o Gobrou fala que é melhor nem contar o que aconteceu depois. Só que ele usou as habilidades libido, manipulação corporal, estocada tripla. Mas pelo menos se algo acontecer, o Gobrou fala que assume a responsabilidade. Eu confesso que eu não tava esperando a estocada tripla nesse episódio. A estocada tripla foi... a estocada tripla. Mas eu tô um pouco sem reação da estocada tripla. Deixa o like aí se você gostou também da estocada tripla. Deixa o like aí, se inscreve no canal, é isso. Comenta aí o que você achou da estocada tripla e é isso, tamo junto, valeu, falou.